Boa noite. Boa noite. É uma satisfação imensa poder estar aqui hoje, lamentando não ter podido acompanhar os outros dias de evento. Eu queria saudar a todos em nome da Universidade Federal da Bahia, porque eu sei que esse evento vitorioso, importante, não deixa de ser, nesse cenário, um evento de reflexão, de aprofundamento e de resistência contra o desmonte da universidade pública brasileira. Eu gostaria de dizer para vocês, aqueles que não são daqui, bem-vindos, portanto, à Universidade Federal da Balbúrdia, porque, como vocês sabem, nós podemos até ser lugar de balbúrdia, porque nunca seremos um espaço da barbárie. Somos o lugar de conhecimento, não de ignorância, de inclusão, não de autoritarismo. E por isso mesmo temos hoje desafios renovados a cada dia. Eu gostaria de ler para vocês hoje uma nota da Universidade Federal da Bahia que foi encaminhada à CAPES e diretamente ao presidente da CAPES. Cortes na ciência brasileira. Os cortes em bolsas de pesquisa e pós-graduação, recentemente anunciados pela CAPES, colocam em risco o Sistema Nacional de Pós-Graduação, criado e aprimorado ao longo das últimas 5 décadas como uma política do Estado brasileiro, essencial ao desenvolvimento da ciência e da cultura nacionais. A Universidade Federal da Bahia foi parceira de primeira hora desse projeto, desde o final dos anos 60, quando foram criados os seus primeiros programas de pós-graduação. Ignorando a tradição de lutas pela manutenção e expansão de uma das principais agências de fomento à pesquisa do país, a direção da CAPES anunciou, nos últimos dias, o progressivo cancelamento de bolsas de pós-graduação. Ou seja, quando a bolsa atualmente atribuída a um aluno se encerrar, ela não mais estará disponível para um próximo aluno, pois será automaticamente cancelada. São atingidas por esse cancelamento as bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e professor visitante nacional sênior. Tal cancelamento de bolsas deve também acarretar redução no repasse de custeio, visto que seus valores são calculados anualmente pela CAPES em função do número de bolsas atribuídas a cada programa de pós-graduação. Enfim, mais de 30 diferentes programas de apoio à pós-graduação sentirão as consequências de tais medidas, ora anunciadas pela direção da CAPES em decorrência de restrições orçamentárias, como suspensão do cadastramento de novos bolsistas no país. A situação é, portanto, bastante grave para toda a pós-graduação brasileira. A esse quadro, adicionam-se as incertezas que rondam a manutenção da existência do CNPq e as reduções no orçamento discricionário das universidades, com bloqueio de 30% das verbas definido em abril pelo Ministério da Educação e ainda não revertido. Com isso, o patrimônio da universidade pública em pesquisa e pós-graduação está em xeque e enfrenta talvez a maior ameaça à sua existência ao longo de toda a história da ciência brasileira. Desse modo, face à gravidade da situação, a Universidade Federal da Bahia vem a público manifestar seu veemente protesto contra os cortes no orçamento da CAPES, ao tempo que exorta a direção da agência a envidar todos os esforços para a reversão dessas medidas que, uma vez implementadas, ceifarão o presente e comprometem o futuro de toda uma geração de pesquisadores do país. Infelizmente, esse não é o único ataque.
Nós temos tido desrespeito sistemático às comunidades universitárias, consideradas, parece que, ineptas, incapazes de exercer autonomia, porque os dirigentes escolhidos, aqueles primeiros das listas, não têm sido nomeados. Além disso, em meio a uma situação de ataque ideológico que se associa ao cerco orçamentário das universidades, nós vemos prosperar, como se fosse um remédio, um projeto que nos leva simplesmente como uma promessa de redenção, a uma renúncia da própria autonomia universitária a partir de um contrato de gestão com organizações sociais ou assemelhados. Ao mesmo tempo, uma promessa de financiamento que amesquinha o sentido mesmo da universidade. Não se trata de um projeto ousado. Eles querem mostrar um projeto como se fosse um projeto de empreendedores, de pessoas de visão. Ao contrário, é um projeto pequeno, mesquinho, mal feito. E é isso que nós temos que mostrar, e nossas instituições no país inteiro estão mostrando, rejeitando cada uma delas das melhores formas, nas várias e diversas formas, em congregações abertas, em assembleias, em debates, em mesas, rejeitando e nos preparando a todos para uma mobilização que se mostra necessária. Eu li para vocês uma nota. Podemos providenciar notas a cada dia, tais as surpresas, mas as notas não são suficientes. É preciso que as pessoas saibam nesse momento de clara ameaça à universidade, né, que a mobilização é necessária, das ruas ao parlamento, em todas as formas possíveis. Nesse sentido, eu só posso saudar, portanto, o encontro da ABET como uma forma de mobilização e resistência, porque também é uma forma de mobilização e resistência mostrar, por diversos meios, a qualidade da nossa pesquisa, o sentido da nossa produção, a importância do nosso ensino, dialogar, portanto, com a sociedade, porque não podemos ser a geração que assistiu passivamente o desmonte da Universidade Pública Brasileira. Parabéns a vocês. Professora Helena, que depois fará a sua palestra, cumprimentos especiais da UFBA. Seja bem-vinda, professora, a esse espaço que vocês não sabem, mas o registro é o centro do universo, né? Nesse momento, na Bahia, né? Professores todos, bom encontro. Boa noite a todos. Bem-vindos a essa cerimônia de encerramento do 16º Congresso da ABET. Eu quero saudar também o nosso reitor, né? Junto com os agradecimentos, porque desde a primeira hora, apesar de toda essa situação, esse quadro de restrições a que ele se referiu, ele nos recebeu no gabinete dizendo: vocês contarão com toda a ajuda da UFBA. E as restrições só foram aumentando e, realmente, nós acabamos de realizar um encontro em que tudo funcionou permanentemente. Então, o nosso agradecimento em nome de toda a ABET. Tá bem? Queria agradecer também ao apoio especial do CRH, certo? E da Faculdade de Filosofia, onde nós fizemos o nosso encontro. Especialmente, quero agradecendo a todos, referindo-nos à professora Jaqueline Samagaia, vice-coordenadora do CRH, a pessoa sem a qual nós não teríamos tido o sucesso que tivemos. Ela comandou boa parte da organização deste evento, certo? Colocou os recursos da UFBA à disposição da ABET. Ela e todo o quadro de funcionários da UFBA, do CRH, incluindo nos nossos agradecimentos os trabalhadores terceirizados que vieram trabalhar na ABET e aqueles do apoio que ainda têm o seu emprego, mas que estão com
o aviso prévio na mão, por conta das restrições orçamentárias que implicam em atraso no pagamento de contratos. As empresas prestadoras de serviço, no caso, aí já passaram o aviso prévio para os terceirizados, mas que estavam lá colaborando e contribuindo com o nosso evento. Quero fazer também um agradecimento especial, acho que em nome também de toda a BET, à equipe de monitores da BET, e isso na pessoa da Sâmia Araújo, mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Vocês foram nota 10. É a opinião que eu ouço de todo mundo, tá certo? Bom, todos os participantes, saúdo todos os participantes e quero agradecer a eles a contribuição inestimável que cada um de vocês deu, a grandiosidade desse evento, a qualidade desse evento, a contribuição que ele trouxe para a produção de conhecimento na área do trabalho, certo? Quero saudar também aqui, de antemão, a nova diretoria da BET, na pessoa da professora Patrícia Trópia, aqui presente, certo? E que ficará... Esse desafio ela e toda a equipe vai começar a enfrentar no início de 2020, em janeiro de 2020, certo? A Sâmia, em nome de todos nós da BET, da Sâmia não, a Patrícia, em nome de todos nós da BET, vai ler a Carta de Salvador, que foi aprovada na reunião geral de todos os participantes da BET, tá certo? Então, essa carta fica como registro final deste encontro, tá bom? Obrigada, Ângela. Então, essa carta é o resultado do trabalho de vários colegas que hoje à tarde se dedicaram a pensá-la, a sintetizar aquilo que politicamente a conjuntura exige que nós expressemos. Nós, pesquisadoras e pesquisadores do mundo do trabalho, diante das políticas governamentais de ataque ao trabalho e à ciência em nosso país, vimos a público reafirmar o nosso compromisso com os padrões de trabalho digno e decente definidos pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, os direitos da cidadania garantidos na Constituição de 1988, o Estado Social, a soberania e o desenvolvimento nacionais, a democracia e a educação em todos os níveis. Repudiar os processos de desmonte do Estado Social e a quebra da soberania nacional em acelerado andamento em nosso país, os quais, de forma antidemocrática, ferem a Constituição Federal de 1988 e as normas convencionais com ameaças à cidadania e à soberania nacional. Denunciar a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos com saúde, educação e infraestrutura por 20 anos, impondo ao país um ajuste fiscal sem precedentes no mundo, cujas consequências já se fazem sentir de forma dramática na elevação do grande contingente de desempregados e subempregados, na ampliação da informalidade e da pobreza, jogando o país em grave crise econômica e social. Rechaçar o conjunto de alterações radicais no sistema público de regulação social do trabalho, materializadas, sobretudo na legalização irrestrita da terceirização, na reforma trabalhista de 2017 e na recém-aprovada Lei da Liberdade Econômica, com impactos extremamente negativos para as classes trabalhadoras, tais como redução
redução de direitos, aumento e intensificação da jornada, arroxo salarial, fragilização da organização sindical com a redução do seu papel nas negociações, a prevalência do negociado sobre o legislado, que implica na redução substantiva do papel da Justiça do Trabalho, na imposição de ônus inaceitáveis ao acesso dos trabalhadores à justiça, com quebra do princípio da gratuidade. Após quase 20 anos de implementação da reforma trabalhista, 2 anos, perdão, estou pensando no Fernando Henrique. Após quase 2 anos de implementação da reforma trabalhista, nossas pesquisas evidenciam que não houve qualquer avanço nas condições de trabalho e emprego no país. Rejeitar o ataque às instituições públicas do trabalho, como a extinção do Ministério do Trabalho e do Emprego, as restrições ao sistema de fiscalização do trabalho via revisão de normas regulamentadoras para aumentar o lucro das grandes empresas e pela limitação da atuação da auditoria fiscal. Advertir para as ilusões difundidas pelo discurso do empreendedorismo e da valorização do trabalho nas plataformas digitais em substituição ao emprego formal. Esses processos resultam em um elevadíssimo custo social, visto que mascaram as relações de emprego e responsabilidades patronais, deixando no mundo do trabalho o rastro de jornadas extenuantes, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Alertar para as regressões civilizatórias embutidas nas propostas de revisão do conceito de trabalho análogo ao escravo e de alterações nas normas relativas ao trabalho infantil. Recusar a proposta de alteração do sistema de previdência social, que terá como consequência a sua privatização, o impedimento na prática do acesso dos segurados, à aposentadoria e a quebra da solidariedade do compromisso intergeracional, alicerces constitucionais da Seguridade Social. Opor-se aos cortes de recursos e de bolsas que estão inviabilizando o financiamento das universidades públicas e o desenvolvimento de pesquisas, bem como as propostas privatistas e precarizantes do trabalho apresentadas no programa Futurice-MEC. Exigir uma política de valorização real do salário mínimo para que o país, o Brasil, caminhe em direção à superação da sua histórica e inaceitável desigualdade social. Finalmente, a ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, ciente do seu compromisso com a defesa de condições dignas de trabalho e de vida, soma-se a todas as instituições e movimentos que estão se posicionando contra os ataques que trazem insegurança e incerteza quanto às perspectivas de futuro do Brasil. Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, 16º Encontro Nacional, Salvador, Bahia, 6 de setembro de 2019. Obrigada, Patrícia. Bom, agora nós vamos passar um pequeno vídeo com alguns rápidos flashes do que foi este encontro.
Bom, obrigada a todos. Neste momento, vamos desfazer a mesa e eu convido a professora Graça Druck e a nossa conferencista, a professora Helena Irata. É o controle, mas eu acho que como eu botei o meu controle, para eu passar o meu, não sei se você está fazendo isso. Fazer o controle dele. Não, você precisa de um passo lá. Vamos passar, né? Não, não quero conectado, botou lá, não foi? Bom, enquanto ele, eu vou te apresentar, tá? Tudo bem. Boa noite. Na realidade, eu queria agradecer aqui a colega Angela Borges por ter me dado essa tarefa tão agradável de apresentar a Helena Irata. Uma apresentação que eu acho que não é uma apresentação formal, no sentido do que o currículo Lattes nos apresenta, mas eu queria, na realidade, aproveitar essa oportunidade para prestar uma homenagem a Helena Irata. Acho que Helena, conhecida de todos nós, pelo menos que estamos participando nesse encontro nacional da ABET, assim como de outros estudantes, professores, pesquisadores da área de trabalho, que sem dúvida nenhuma a conhecem, é uma referência nacional e internacional no campo da sociologia do trabalho, no campo da sociologia de gênero, e que tem tido uma atuação acadêmica, política, como mulher, como professora, como pesquisadora, como amiga, como gente, impecável. E por isso a gente quis muito que Helena estivesse aqui no nosso encontro e que fosse a pessoa que fizesse a conferência de encerramento, porque acho que ela inspira a todos nós pelo jeito de ela ser, pela sua competência, pela sua capacidade acadêmica e política e principalmente pela sua forma solidária de ser, se tornando não só uma pessoa de referência no plano da produção científica, mas se tornando uma pessoa solidária em vários momentos, né, de indivíduos e pessoas, mulheres e homens, que tiveram inclusive que recorrer a ela na França em épocas terríveis que nós já vivemos no país e que ela deu tanto apoio, né, ao exílio que também ela sofreu e que ela deu tanto apoio a outros que tiveram que sair do país na época da ditadura militar. Então, nós queremos saudar a Helena, agradecer muito a sua disposição de estar aqui e de participar de todo o encontro, né? Ela não só participou de outras atividades, como participou de uma mesa muito importante, muito interessante, que se discutiu também aqui, sobre o cuidado, né, e o trabalho do cuidado, enfim. Então, eu queria agradecer muito e
Posso passar? A Helena já está assim definido aí? Pronto. Então, quero passar passar a palavra para a Helena, que é o que a gente quer ouvir mesmo agora de noite. Super obrigada. Obrigada. Tá. Muito obrigada, Graça. Obrigada, Ângela, pelo convite para participar desse encontro. Não é a primeira vez que eu venho à ABET. Estive no primeiro encontro da ABET há muitos anos atrás. Estive em 2017 no Rio, em 2015 em Campinas, 2013 em Curitiba e aí afora, mas nunca nesse contexto atual que foi descrito tão bem, tanto pela Patrícia Trópia, quanto pelo magnífico reitor, que é magnífico mesmo, né? Sem exageros formais. E eu vou fazer essa exposição sobre trabalho passado e presente, a divisão sexual do trabalho na crise, em 1 hora. Eu vou reduzir, portanto, um pouco a minha apresentação e vou terminar às 8h35, 8h30, digamos, em 55 minutos, o mais tardar, porque acho que ninguém é de ferro e todo mundo está trabalhando desde hoje de manhã e todo mundo tem que jantar. Se vocês tiverem problemas de ouvir, sobretudo as pessoas atrás, me digam, porque eu sei que não está muito fácil, né, a acústica, talvez seja uma questão puramente de eu me aproximar mais do microfone, portanto, me digam se vocês não estão ouvindo bem a minha exposição. O presente do trabalho, eu vou começar com a França, em 2019. O presente do trabalho é o processo que houve durante 2 meses, o processo da France Telecom, que se desenrolou nos últimos meses, um processo em que os rostos, as vozes e as cartas de explicação dos seus gestos deram vida e tornaram presentes as dezenas de mulheres e homens que se suicidaram pressionados pela política de gestão da empresa para aumentar os postos de trabalho, para suprimir os postos de trabalho e aumentar a rentabilidade da empresa. Para isso, a prática do assédio moral foi abundantemente empregado pela gerência. Eu não vou aqui fazer uma exposição comentando e restituindo as vozes desses personagens, dessas pessoas que, premidos pela direção do estabelecimento, se suicidaram. Alguns falam em 150 pessoas, em todo caso, há dezenas e dezenas de testemunhos de familiares que foram dados durante esse processo, que está bastante documentado e bem documentado por uma força sindical, por um sindicato francês que se chama Solidaire. Se vocês colocarem na internet Solidaire Henrique Benel, BYNL, vocês verão todos os comentários feitos por pesquisadores, por advogados, por familiares em relação a esses acontecimentos. O presente do trabalho indica também um aumento de suicídios relacionados ao trabalho e ao desemprego no Japão e no Brasil. O presente do trabalho é também a intensificação. É o processo de intensificação do trabalho ligado à supressão dos postos e às formas de organização flexível, intensificação que tem consequências sobre a saúde física e mental das trabalhadoras e dos trabalhadores. Essa intensificação se verifica tanto na indústria quanto nos serviços, tanto na atividade profissional dos executivos quanto na dos trabalhadores de execução, tanto na França quanto no Brasil ou no Japão. A intensificação também pela supressão no trabalho hoje, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, da diferença entre o trabalho e fora do trabalho, entre casa e local de trabalho, entre tempo de trabalho e tempo de descanso, com a emergência de novas reivindicações, como a do direito à desconexão, o direito de não ler
ler os e-mails recebidos pela empresa, o direito de não responder às solicitações via internet, em suma, o direito de desconectar do ambiente de trabalho quando se está fora do trabalho, quando se está em casa, etc. O presente do trabalho é também a precarização. Quando eu estou falando de presente, estou falando do passado. Na realidade, há uma permanência do passado no presente em relação a todas essas questões. O presente do trabalho é também a precarização do trabalho das mulheres e dos homens, reforçada hoje pela reforma trabalhista no Brasil e no mundo, tema central desse 16º Encontro Nacional da ABET, que suprime os direitos adquiridos anteriormente pelas lutas coletivas. Os decretos franceses para reformar o Código do Trabalho, as Ordonnances Macron, na França, ou a reforma trabalhista no Brasil, tiveram como consequência a desregulamentação do trabalho, a supressão de direitos e tentativas para diminuir o poder de negociação dos sindicatos. Vocês estão vendo em letras muito pequenininhas as referências, como ela vai ser colocada no site da ABET, vocês terão essas referências completas mais facilmente para ler do que, evidentemente, na tela. Eu cito, sobretudo, o trabalho do CESIT sobre a questão da reforma trabalhista no Brasil, o trabalho de Philippe Léger, que é um francês, sobre a reforma trabalhista na França, e um artigo não publicado ainda da Márcia Leite, que infelizmente não está presente conosco porque ela está em outro país, mas a Márcia fez uma comparação entre a reforma trabalhista no Brasil e na França, e aqui eu cito o seu artigo sobre o assunto. O presente do trabalho é essa precarização relacionado com a saúde mental. No recente 10º Congresso de Psicodinâmica e Psicopatologia do Trabalho, realizado de 21 a 23 de agosto de 2019 em São Paulo, na Politécnica, Christophe Dejour apresentou os desafios da precarização do trabalho em relação à saúde mental e a construção de estratégias de defesa, que são sempre coletivas na psicodinâmica do trabalho, face à precarização, que envolve injustiça, medo da demissão, solidão, relação de concorrência e impossibilidade de acesso à sublimação, pelo fato mesmo da precarização. O presente do trabalho é também a informalidade. Esse aumento do trabalho informal, apresentaremos mais tarde dados sobre o aumento da informalidade no Brasil de 2015 a 2018, no período pós-Dilma e Lula, trabalho sem direitos sociais, sem seguro-desemprego, sem aposentadoria, sem previdência social, sem férias, etc. Trabalho majoritário nos países dito em vias de desenvolvimento. As mulheres são majoritárias nesse trabalho informal. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres no trabalho informal, enquanto porcentagem do emprego total, eram na Ásia do Sul de 95%, na África subsaariana de 89% e na América Central e no Caribe de 59%, segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho no relatório Mulheres e Homens na Economia Informal. Aspectos contextuais do devido trabalho. Eu vou já aqui não colocar aqui a integralidade do tema, porque eu acho que aí não faria em uma hora a apresentação. Eu acho que há 3 aspectos contextuais. Um é o processo de globalização. O segundo é a dinâmica intersetorial, que faz com que haja cada vez mais o aumento do terciário, dos serviços, do comércio, do cuidado, em detrimento do setor secundário e do setor primário. E um terceiro aspecto contextual, as mudanças sociodemográficas, com o aumento da população idosa e uma queda muito grande nas taxas de fecundidade, que é observável tanto nos diferentes países da América Latina, quanto fora dela, em outros países do mundo. Eu passo para o presente, que é discutido sobre a forma, as revoluções numéricas ou algorítmicas.
O presente do trabalho mostra o ascenso da inteligência artificial, das plataformas numéricas, Uber, por exemplo, com condições de trabalho e emprego muito distantes daquelas conhecidas anteriormente, em termos de direitos sociais, representação sindical, etc., mudanças nas condições de emprego provocadas pela crise. Vocês viram certamente o documentário que foi passado nos últimos dias, 2 vezes, durante o Congresso da ABET. Eu cito aqui faço 2 citações de motorista da Uber, que eu não fiz nenhuma pesquisa sobre a Uber, mas eu ando de Uber, eu sei que é péssimo. Tenho muitos amigos que, por princípio e por ideologia, não andam de Uber, tanto na França quanto no Brasil, mas eu faço parte daquelas pessoas que, andando de táxi 5, 6 vezes por dia em São Paulo, sou obrigada a usar um tipo de transporte um pouco econômico, mas estou aberta à discussão sobre essa minha falta de ética. Primeira citação. Eu me considero desempregado. É um motorista tempo integral da Uber, ex-comerciário no setor automobilístico, é um comerciante de automóvel, que vende automóvel, procurando trabalho nesse setor, mas não conseguindo, ele trabalha o dia inteiro na Uber e ele diz, eu sou desempregado, eu me considero desempregado, você pode me dizer que eu sou desempregado. A segunda citação é de um engenheiro da Ford de São Bernardo, que ele diz, depois do meu dia de trabalho na Ford, eu estou na Uber, pois minha mulher está desempregada e não queremos tirar os filhos da escola particular, nem mudar de casa e ir para uma casa com aluguel mais barato. Segundo a OCDE, nos próximos 20 anos, 14% de postos arriscam a supressão pela automatização e 32% de postos de trabalho devem sofrer transformações radicais. O relatório sublinha a necessidade de formação dos trabalhadores que não têm experiência em informática e, segundo o relatório da OCDE, que chama o Futuro do Trabalho, totalmente acessível por internet e que foi publicado em abril de 2019. Há uma emergência de iniciativas nesse campo, como a indústria 4.0 na Alemanha ou a nova França industrial na França. Isso significa o fim do trabalho ou o fim do emprego? Não, pois não há determinismo tecnológico, como nossas pesquisas nos anos 80 mostraram, e como afirma 30 anos depois, o documento de orientação do 52º Congresso da CGT francesa, realizado em maio de 2019. Não, se nos referirmos às lições do passado, como dizem Bourdieu, Lallemand, Wells e Weil, num livro que eu cito nesse artigo, nesse texto, nesse slide em 2019, não há determinismo tecnológico e as grandes transformações do passado não levaram ao fim do trabalho. Como também diz Pierre Weltz no seu livro A Sociedade Hiperindustrial, de 17, a questão da relação tecnologia-emprego não é uma questão técnica, é sociopolítica, ela depende de nossas escolhas políticas, portanto, e não da fatalidade. E significa o fim do trabalho ou o fim do emprego? Eu concordo com o documento de orientação do 52º Congresso da CGT francesa, de maio de 2019, que são necessárias políticas de utilização das tecnologias a favor dos trabalhadores e não unicamente do capital. Eu concordo com esse documento porque eu faço parte da CGT francesa, eu sou sindicalizada na CGT, não poderia discordar, pelo menos abertamente. Né? Aliás, a gente tem muitos desacordos com a CGT. Podemos
dizer, do ponto de vista das lições do passado do trabalho, que as novas tecnologias suprimem, mas também criam empregos. Elas suprimem um certo número de empregos ditos não qualificados e criam empregos qualificados. Do ponto de vista da divisão sexual do trabalho, isso significa muitas vezes desemprego para um conjunto de mulheres, por exemplo, que estão em linhas de montagem e que têm um trabalho dito não qualificado, e criação de empregos qualificados para os homens, por exemplo, no caso da indústria agroalimentar. Mas o aumento de mulheres em profissões com diplomas do ensino superior pode mudar essa configuração da divisão sexual do trabalho no futuro, embora, claro, essas mulheres que estão em trabalhos com diplomas do ensino superior seja uma minoria muito pequena no conjunto da mão de obra feminina. Care e robôs. No setor de cuidados, a robotização não era perceptível há alguns anos atrás. Na minha pesquisa, observei a existência de equipamentos para deslocar idosos obesos no Brasil. O equipamento era chamado pelas cuidadoras afetivamente JAC, ou verticalizadores na França, que serve para colocar pessoas deitadas numa posição vertical para facilitar a higiene corporal. Nenhum robô à vista nas instituições de longa permanência de idosos no Japão. O custo de um robô para cuidar de pessoas dependentes e o custo da mão de obra das cuidadoras, muito mal pagas nesses 3 países e em todos os outros países, mas principalmente no Brasil, traça também um limite ao avanço das tecnologias de informação e comunicação no setor do cuidado. Mas os robôs podem cuidar, realizar o trabalho de cuidado, que significa atenção ao outro, trabalho relacional, responsabilidade? Será que o trabalho emocional pode ser robotizado? Há previsão de um futuro do trabalho povoado de robôs. Mas minhas pesquisas de campo sobre o trabalho de cuidado ainda não me deram provas dessa asserção. Ao contrário, observa-se a precarização maior do trabalho de cuidado, com o uso de plataformas para solicitar cuidadoras, como diz uma pesquisa de Ângelo Soares, que ele está começando, como já está acontecendo com os aplicativos no setor da educação no Brasil, como mostraram pesquisas de Selma Venco, Nery Aparecida de Souza, etc. O futuro do trabalho. Comunistas, é uma citação do Thomas Couture, que estava até hoje aqui presente na BET. Comunistas, social-democratas, libertários, todos nós fracassamos de maneiras diferentes, claro, mas ao menos por uma razão comum: ter acreditado que poderíamos mudar a política sem mudar o trabalho. Ele diz isso no último livro dele, Libérer le Travail, ainda não traduzido por português, de 2018. O futuro do trabalho depende, portanto, bastante do que querem os trabalhadores e o poder das organizações sindicais e dos movimentos sociais para lutar para que os desejos coletivos se transformem em condições concretas de trabalho estimável, lutando para realizar as mudanças necessárias no trabalho para que depois haja mudanças possíveis na política. A importância de reconhecer o trabalho daqueles e daquelas que têm a responsabilidade da vida das pessoas idosas, das crianças, dos deficientes e dos doentes, e a necessidade de valorização material e simbólica dos trabalhadores do cuidado, em plena expansão, e de valorização do trabalho doméstico não remunerado, que é essencialmente ligado, relacionado com o trabalho remunerado de cuidado, que também, em parte, faz parte do trabalho doméstico.
A importância de retomar o debate sobre o quadro jurídico do trabalho, a questão da proteção social, a flexisseguridade, a remodelagem do quadro jurídico do contrato de trabalho, incluindo nesse contrato situações outras que é de emprego, como o trabalho precário, o desemprego, a formação profissional, etc. É todo um debate que o jurista Alain Soupiot desenvolve na França atualmente. Enfim, o futuro do trabalho é a exigência de obter um emprego que não seja qualquer emprego, mas emprego com um valor, um interesse para aquela ou aquele que o executa, como dizia a sindicalista francesa falecida, Claire Villiers, no meeting de agir conjuntamente contra o desemprego, agir juntos contra o desemprego. Ela dizia que não valia a pena lutar apenas por ter um emprego, mas que era necessário lutar para ter um emprego que valesse a pena, um emprego que fosse de interesse para aquele que o realiza. A divisão sexual do trabalho na crise, eu vou falar muito rapidamente da Europa, me apoiando sobre um livro que acabou de sair no Brasil, para em seguida desenvolver alguns pontos em relação à divisão sexual do trabalho na crise no governo Temer e Bolsonaro. Quanto à divisão sexual do trabalho na crise na Europa, a crise econômica, tanto nos países da Europa quanto nos da Ásia, significou um aumento da precarização e do desemprego. Eu cito aqui o livro Trabalho Logo Existo, Perspectivas Feministas, que foi coordenado por Margarete Marouani e que acabou de sair no Rio pela editora da Fundação Getúlio Vargas e que deve ter sido vendido aqui durante o Congresso da BET. Pelo menos foi o que eles se propuseram a fazer. Ora, o desemprego feminino em 2015 era na Espanha para as mulheres de 15 a 64 anos de 22,6% contra 19,6% para os homens, uma cifra, portanto, bem inferior para os homens em relação às mulheres, segundo Carlos Prieto, que escreveu nesse livro, e pode-se dizer que essas cifras são bem acima na Espanha, por uma série de razões que não vou desenvolver aqui, mas vocês podem ler no livro, bem acima da média europeia, que é de 9,4% para as mulheres contra 9,1% para os homens. Acho que se pode dizer que as cifras do desemprego, inclusive na França, nos últimos meses, para a felicidade do Macron, tem diminuído, quer dizer, há uma diminuição da taxa de desemprego nos últimos meses na França, tanto para os homens quanto para as mulheres. Na Inglaterra, a reestruturação dos serviços públicos e os processos de terceirização e privatização, a partir da crise financeira de 2008, teve consequências importantes sobre o emprego feminino, dada a feminização do setor público, com a deterioração das condições de trabalho e de emprego, dada a supressão de empregos e a não substituição de efetivos aposentados ou demitidos e com a fragilização concomitante da representação sindical, segundo um outro artigo nesse mesmo livro de Guillaume e Kirton, que trabalha sobre a reestruturação produtiva na Inglaterra nos últimos 10, 15 anos, colocando, portanto, em foco o setor público e mostrando como o setor público, com efetivos majoritariamente femininos, tem sido bastante degradado em termos de condição de trabalho, condições de emprego, em virtude dessa reestruturação que redundou na crise em diminuição de postos de trabalho, porque os postos de trabalho de pessoas demitidas ou aposentadas não foram substituídas. Eu acho que se pode dizer a mesma coisa em relação à universidade e ao Centro de Pesquisa Pública da França, ao qual eu pertenço como emérita, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, porque também no CNRS há um mínimo de substituição de pessoas aposentadas e de pessoas demitidas, ou que se demitiram. Há um número de postos e de empregos
no CNRS que tem diminuído de ano a ano, porque há um nível de recrutamento na instituição muito menor do que antes, a mesma coisa podendo se dizer da universidade, que tem restringido os seus recrutamentos. É claro que tudo isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Acho que, dadas o que nós temos como exemplo, a gente até acha que a situação na França é paradisíaca, mas não é. Ela é muito ruim do ponto de vista de diminuição das despesas que o governo consagra à universidade e à pesquisa. Mas, claro que em termos de números absolutos e em termos de recursos, nada tem a ver, né, com o caso brasileiro, tal como ele foi colocado aqui pelo reitor, pela Ângela e pela Patrícia Trópia, né? Eu acho que realmente a gente tem que fazer as devidas diferenças. Em relação a essa divisão sexual do trabalho na crise, também de um ponto de vista mais teórico, a gente pode dizer que ela implica em flexibilização, fragmentação e financiarização. Essa tríade de conceitos é retomada nesse livro que eu citei, Trabalho Logo Existo, por Niki Lefebvre, retomando uma conceitualização feita por Jill Hubery em 2015. Eu coloco também as referências. Elas devem ser levadas em consideração, esses três pontos, para pensar a divisão sexual no contexto de crise. A flexibilização, com a emergência de formas inéditas de emprego, a fragmentação, que conduz a uma generalização das condições de incerteza e de imprevisibilidade dos percursos de emprego, e a financiarização do mercado de trabalho, que implica tanto a elaboração de produtos financeiros quanto a apropriação direta da mais-valia do trabalho. A Jill Hubery, o dela é de 2015 e é citada no artigo da Niki Lefebvre, nesse livro coordenado por Margarete Marouani. Eu acho que são conceitos que podem ser operacionais para analisar o caso brasileiro, embora eu não a faça aqui nessa apresentação sobre a divisão sexual do trabalho na crise no Brasil, governos Temer e Bolsonaro. Aqui eu vou apresentar uma série de gráficos que foram elaborados por Bárbara Castro, da Unicamp, que está aqui presente, a partir de dados que foram elaborados pelo CESIT, e creio que, é necessário dizer que eu agradeço enormemente a elaboração desses dados à Bárbara, porque eu sou absolutamente incapaz de trabalhar com mais do que 2 dígitos de cifras, e ainda menos para fazer gráficos como ela foi feito. Nós fizemos um trabalho conjunto, uma comunicação para o México, no mês de março desse ano, e esses gráficos são o resultado dessa comunicação conjunta, que foi atualizada recentemente pela Bárbara. Em primeiro lugar, entre 17 e 18 houve uma variação de apenas 1%, mas aqui são dados de 2015 a 2018, onde se mostra uma queda da população ocupada, seguida de um baixo crescimento dessa população. Em seguida, a variação entre 17 e 18 mostra que há uma diminuição quer dizer, aqui é a continuação do quadro anterior, condição de ocupação na semana de referência para pessoas de 14 anos ou mais de idade, por sexo e raça. O mais acima são homens brancos, a segunda faixa são, não sei se você pode mostrar, você está mostrando, tem a última, eu acho que dá para você mostrar. O segundo são os homens negros, o amarelo, que está quase junto com o verde, são as mulheres brancas, e o verde são as mulheres negras. A variação 17 e 18 é de 0,6% para os homens, 1,5% para as mulheres, menos
0,4% para as brancas e 1,7% para as negras. Entre 2015 e 2018, o aumento da população desocupada foi muito grande, de 34% entre 2015 e 2018, ele passa para de 1.500.000 e pouco para 12 milhões e pouco, nesse período bastante curto de tempo, mas que é o período justamente da crise destituição da Dilma pós-golpe. A desocupação cresceu mais entre mulheres e homens negros. A variação entre 18 e 19 é de mais 32% para os homens, 36% mulheres, branca 23% e negra 41%. Os desocupados são os desocupados na semana de referência para pessoas de 14 anos ou mais de idade por sexo e raça, de 2012 a 2018, com as mesmas 4 curvas. Entre 2015 e 2018, houve uma ampliação do desalento e, como vocês sabem, pelas pesquisas da PED, da Pesquisa Emprego-Desemprego do SEAD e DIESE, desalento é conjugado principalmente no feminino, isto é, as mulheres são mais desalentadas do que os homens, mostram essas pesquisas da PED. O desalento se ampliou em 75% entre 2015 e 2018. Houve um aumento de 84% para os homens, 67% para as mulheres, acaba contradizendo o que acabei de dizer. A raça branca, 60% a mais, e a raça negra, 79% a mais. Entre 2015 e 2018, houve também uma queda na formalização e uma ampliação da informalização. Foi o que eu lhes disse que iria colocar um pouco mais adiante quando eu falei da questão da informalização. Aqui há duas curvas, a curva das mulheres e a dos, dos formais e dos informais. A de cima é a curva dos formais, a de baixo é a curva dos informais. A variação entre 2015 e 2018 foi uma diminuição de 5,6% dos formais e um aumento de 6,7% do trabalho informal. No caso dos formais, houve uma variação entre 18 e 15, entre 2015 e 2018, dos homens brancos, menos 12,4%, a variação, dos homens negros, menos 1,97%, das mulheres brancas, menos 9,87% e das mulheres negras, mais 2,32%. Eu não sou a melhor pessoa para explicar os quadros, mas esses quadros estarão no site da BET e vocês poderão ver e avaliar mais claramente o que vocês estão, talvez, nem vendo muito bem no slide. A informalidade cresceu mais entre mulheres negras e brancas. Homens brancos é a primeira curva em cima, homens negros a segunda, as mulheres brancas a última e as mulheres negras a do meio, quase junto com os homens negros. Houve uma variação entre 2015 e 2018 de menos 12,5% dos homens brancos, mais 3,7% dos homens negros, mais 7,8% das mulheres brancas e mais 13,6% de crescimento da informalidade entre as mulheres negras. A queda no rendimento entre 2015 e 2017, esse quadro não foi atualizado para 2018, houve uma variação entre 2015 e 2017 de menos 0,44%, as maiores variações sendo da população entre 50 a 59 anos, de menos 5,31%,
Norte, menos 3,15%, do Sudeste, menos 1,87%, e da população negra, de menos 0,7%. Em 2018, portanto, quais foram as tendências? Foram tendências de piora. Houve um desaceleramento, mas se mantém, e a piora, embora tenha se desacelerado. Essa é uma síntese das diferentes quadros apresentados anteriormente. Há, portanto, atualmente 11,6% de desocupação em 18, sendo esse, em números absolutos, 12,2 milhões de desocupados, maior entre jovens de 14 a 24 anos, maior que a média nacional no Norte e Nordeste e menor do que a média nacional no Sul e Centro-Oeste, maior do que a média nacional na população preta e parda e maior que a média nacional entre as mulheres. A migração da indústria para comércio e serviços, a informalidade, como mostramos, seguiu crescendo, mais 3% entre 17 e 18, isto é, 38,27 milhões de informais. O desalento seguiu crescendo, mais 17% entre 17 e 18, significa 4,71 milhões de desalentados e 86,09 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas de trabalho. Eu passo para as conclusões. A primeira conclusão é que as desigualdades sociais são gritantes no Brasil hoje. Há uma alta taxa de desemprego de 2 dígitos, uma precariedade e uma vulnerabilidade crescentes, como acabamos de mostrar. Estamos hoje longe das taxas de crescimento dos anos 2000, sob as presidências de Lula e Dilma, com aumento dos salários reais e aumento de despesas públicas para financiar políticas sociais. Pode-se dizer que o novo governo, nem tanto mais, né? No novo governo Bolsonaro, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019, pretende colocar em vigor políticas sociais e econômicas diametralmente opostas às dos governos do PT, de 2002 a 2016, que o precederam, adotando ao mesmo tempo a reforma trabalhista proposta por Temer em 2017 e a reforma da Previdência. A divisão sexual do trabalho na crise, como diz Marilane Teixeira, num artigo de 2017, publicado pelo CESIT, num livro que se chama Contribuição Crítica à Reforma Trabalhista. Eu acho que sobre tudo isso vocês devem ter discutido muito, tanto nas mesas redondas quanto nos grupos de trabalho, já que esse era o tema central desse congresso de 2019. Ela vai dizer: qualquer que seja a perspectiva em que se analise as reformas trabalhista e previdenciária, ela aponta necessariamente para novas formas de exclusão social e desigualdade que afetam toda a classe trabalhadora e, de maneira particular, as mulheres brancas, negras, trabalhadoras rurais e trabalhadoras domésticas, condenando-as à precariedade, ao desemprego, à informalidade e à desproteção social. Claro que aqui há uma apresentação da situação muito global, muito geral, e certamente há pesquisas já em curso, realizadas setorialmente, ou realizadas em empresas, ou realizadas em localidades que trazem, digamos, mais detalhes sobre como se dá essa divisão sexual do trabalho na crise e como se dá essa forma de desigualdade maior e de exclusão em relação às mulheres. Eu lhes remeto às pessoas interessadas a um artigo que estará citado no site, nessa comunicação, de uma pesquisadora que fez uma apresentação sobre a reforma trabalhista de uma perspectiva de gênero no último Fazendo
Fazendo Gênero do ano passado, porque vai ter um novo Fazendo Gênero ano que vem, e a cada 2 anos. Então, a ANAIS do Fazendo Gênero do ano passado, que são disponíveis online, e vocês poderão, portanto, já ter mais uma apresentação mais detalhada sobre a consequência da reforma trabalhista sobre as mulheres e sobre a divisão sexual do trabalho. As desigualdades de gênero e raça tendem, com efeito, a se aprofundar nos anos vindouros, se considerarmos as políticas públicas que estão sendo implementadas pelo governo de Bolsonaro no Brasil. A diminuição das políticas de transferências sociais e a desindexação parcial do salário mínimo, cuja elevação tinha permitido uma redução da pobreza, segundo Pierre Salamá, num artigo que se chama Quo Vadis Brasil, Perspectivas Econômicas de um Gigante Doente, saiu numa revista que também está integralmente online, que chama Outre Terre, Além da Terra, de 19, pode-se dizer que, portanto, são perspectivas desenvolvidas pelo governo. Assim, Bolsonaro, como a limitação dos impostos diretos, qualquer que seja o nível de renda. Os prognósticos são de um aumento significativo da pobreza em função das políticas anunciadas quanto ao salário mínimo e as políticas de transferência de renda, mesmo se essas políticas continuam, por enquanto, a existir com restrições, com diminuições, etc. Quanto à adoção de um sistema misto de aposentadoria complementar obrigatória por capitalização e de aposentadoria por repartição, sobre essa questão das aposentadorias por capitalização e por repartição, Ricardo Antunes, na sua fala de abertura, se referiu às consequências desses 2 tipos de aposentadoria. Com prestações relativamente baixas, a aposentadoria por repartição, a perspectiva seria de tornar a prazo cada vez mais central a aposentadoria por capitalização. Essas perspectivas, globalmente pessimistas quanto à evolução do mercado de trabalho e do emprego nos próximos anos, devem ser temperadas por uma incógnita que é a força de resistência dos movimentos sociais, notadamente dos movimentos da sociedade civil, contra as políticas regressivas do governo Bolsonaro, movimentos que deverão contar com um potencial significativo de práticas repressivas e conservadoras do establishment atual. Obrigada. Bom, ótimo. Agradecendo imensamente a professora Helena Hirata por nos brindar com essa brilhante palestra que nos faz trazer a concluir este evento muito bem sucedido com esta oportunidade que eu acho que, de certa forma, tratou de vários temas, que nós discutimos amplamente e traz uma série de elementos, inclusive de ordem teórica, que eu acho que certamente irão estimular a continuidade dos estudos de todos aqui presentes. Eu acho que com esta palestra, com essa conferência, nós podemos encerrar essa sessão e encerrar também o 16º Encontro Nacional da ABET, certo? Tenham uma boa noite e muito obrigada a todos.